Vinheta. Uhum. Eu comecei a gravação e aparece uma mensagenzinha para vocês se confirmarem. Eu vou exibir aqui a vinheta do Ecofalante também, para a gente dar início ao nosso nono debate. Agora passar a bola para a Natasha. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Natasha e eu estou aqui representando os realizadores dessa atividade. Eu desejo a todos vocês boas-vindas. E esse é o nono debate realizado pelo Ecofalante UFO, uma mostra de filmes e documentários socioambientais promovidas pela Diretoria de Cultura e PETS da UFO, em parceria com a 10ª edição da Mostra Ecofalante. Antes da gente iniciar a atividade, é importante ressaltar que, em relação aos certificados, os participantes que tiverem interesse em recebê-lo devem preencher um formulário com a lista de presença e uma pesquisa de opinião, que vai ser disponibilizada no final da palestra. Os certificados vão ser emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO, e eles vão ficar disponíveis para download por meio do Sistema de Extensão da Universidade, que é o CIEX. Lembrando também que a nossa próxima atividade vai acontecer na quarta-feira, dia 8 de setembro, às 5h30, referente ao filme Influence. Então, acompanhe as nossas redes sociais para mais informações e lembrem-se também que para cada debate é necessária uma inscrição e que os filmes têm que ser assistidos previamente. Agora, para dar início ao debate, nós vamos falar sobre o documentário Coded Bias. Para conversar conosco, a gente vai contar com a participação da professora doutora Claudelir Correia Clemente, que atualmente é docente de antropologia na Universidade Federal de Berlândia, aqui em Minas Gerais. Possui doutorado em Ciências Sociais com concentração em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com formação complementar em Português, Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, que fica em Paris. Possui graduação em Ciências Sociais e Políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. As pesquisas dela se concentram na área de antropologia e, além disso, ela se dedica aos estudos etnorraciais, à antropologia urbana e à teoria antropológica. Participa também a doutora Júlia Ortiz, que é doutora em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, com estágio doutoral no MIT, onde atuou como pesquisadora visitante e bolsista. Além disso, ela é especialista em ciência de dados e Big Data, sendo uma pesquisadora com atuação na academia e no mercado. Ela possui experiência em inteligência e análise de dados em marketing digital, gestão de audiências por meio de mapeamento, segmentação e análise de perfil público, uso de ferramentas de gerenciamento de dados e levantamento de dados para planejamento de campanhas. Agora, cada um dos convidados terá um tempo para expor seus comentários e percepções acerca do filme e da temática. E depois a gente vai ter um espaço para bate-papo, perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para interagir pelo chat ou então solicitar a fala, tá? Eu passo a palavra agora para a professora doutora Claudelir. Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui, agradeço o convite da Ecofalante, uma organização incrível, né, com várias pessoas participando da comissão, vários PETs, né, e eu acho um trabalho muito importante. Então, agradeço a presença, né, de estar aqui, o convite e, bem, a oportunidade. Espero que o nosso debate seja um debate vibrante. Professora, se a senhora quiser fazer as suas considerações sobre o filme agora. Ah, tá bom, posso fazer sim.
Bem, eu gostei muito de ver esse filme, né? Porque é um filme feito recentemente, em 2020, né? Called Bias. E o filme, ele basicamente, ele traz umas questões bem significativas, né? Para o contingente, para a população negra no mundo, né? Principalmente com relação a reconhecimento facial e o uso também de tecnologias, né, de inteligência artificial também. Então, um filme, para mim, que foi bem significativo no sentido de que ele tem uma perspectiva, inclusive, né, decolonial, porque é um documentário, né, feito por uma mulher, né, que é a Shaline Katawaya, e que problematiza, né, de uma forma bem competente, né, as questões ligadas a isso, né, que eu já pontuei, que é o reconhecimento facial de pessoas negras, o poder dos algoritmos, né, a programação tendenciosa da interpretação dos dados digitais e essa zona cinzenta, né, da inteligência artificial, né? Enfim, além desses assuntos, o documentário tem ao fundo um debate importante, que é de nos chamar a atenção para uma descolonização, que a gente pode dizer aí, das tecnologias de informação. A começar por quem questiona, né, o viés das tecnologias digitais, né, seus softwares tendenciosos, é a jovem, né, pesquisadora, cientista da computação, né, a Joy Boulouini, né, uma mulher negra de perspectiva feminista, que se agrega a outras mulheres, né, também pesquisadoras, para questionar o que está por trás da pretensa neutralidade das máquinas, dos computadores, né? E ela nos traz essa ideia de que há um viés aí, né, no processo de programação dessas máquinas e também dos seus próprios software, né? E que essa programação majoritariamente ela é feita por homens, né, brancos, e aí ela discute isso pegando o exemplo do próprio software, né, que ela usa, que é do Amazon, né? E aí ela inicia toda uma problematização disso. Então, eu achei um documentário significativo aí para a gente pensar. E na esteira um pouco desse trabalho da Joy, né, nós encontramos também algumas pesquisas no Brasil, né, que têm se dedicado a entender um pouco essa questão o impacto dessa questão das tecnologias de reconhecimento facial na população negra. Então, a gente tem o estudo mais recente, né, que a gente pode dizer, de um observatório que nós temos, no caso, aqui no Brasil, que é o observatório que se dedica basicamente a esses estudos, né, de reconhecimento facial. E é uma pesquisa realizada também pela Universidade Cândido Mendes, né, que tem à frente a pesquisadora Sil Bahia. E eles estavam muito preocupados com essa questão do reconhecimento facial, principalmente porque boa parte da população que é mais visada, né, é uma população negra, né, que já vem de um histórico de enfrentamento de preconceito, discriminação, quer dizer, de um racismo muito contundente sobre a população, né, negra, e que se torna muito vulnerável, de certa forma, a essas tecnologias de reconhecimento facial, né? E acho que o filme traz isso, nos leva também para discutir Brasil, para pensar Brasil também, com relação a esse grupo especificamente, tá? Mas também com relação também às mulheres, no sentido em geral também, porque a tecnologia não é falha só para negras e negros, mas também para mulheres, isso que a Joy nos pontua, né, no seu trabalho. Acho que inicialmente, basicamente, é isso. Ok, muito obrigada, professora. Júlia, pode fazer suas considerações agora. Oi. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite.
Queria agradecer a Natasha pelo contato, né, pelo convite de estar participando aqui. Fiquei muito feliz de poder contribuir, né. Eu gosto muito do Coded Bias, é um filme muito, muito bom, muito legal. Também muito feliz de compartilhar também essa mesa, esse momento também com a professora Claudelia. É um prazer, né? Eu também não conhecia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, enfim, da perspectiva, né, eu vou falar um pouco, assim, alguns pontos que eu fui observando durante o filme, né, eu assisti algumas vezes e assisti mais uma vez aqui para conversar com vocês, né, falar um pouquinho do que eu penso, assim, sobre o filme. Eu sou da área de comunicação, né, sou inicialmente lá da área da comunicação, hoje eu trabalho na área de inteligência artificial, trabalho desenvolvendo mesmo inteligência artificial, então hoje eu estou atuando nessa área, mas inicialmente sou da área de comunicação, então não tem como também deixar de perceber também esse lado um pouco mais cinematográfico e tal. Mas também não sou de cinema, então também não sei discutir tudo isso, mas só fui anotando alguns pontos que eu fui observando durante o filme. Primeiro eu queria dizer que eu gostei muito do filme enquanto montagem mesmo fílmica, né? É um documentário, né? Mas que tem uma montagem muito interessante, consegue trazer ali vários pontos, tem um quebra-cabeça ali que vai de várias situações, várias cenas importantes, interessantíssimas, né? E consegue colocar a gente ali, jogar a gente dentro do conteúdo, dentro da discussão, mas também tendo não com um viés tão didático, né? A palavra viés vindo aqui na minha cabeça o tempo todo, mas não com uma perspectiva muito didática, né? Mas uma perspectiva bem fílmica mesmo. Eu acho que isso é super legal, a forma como o filme é montado. E depois também, como a professora Claudeli pontuou, o fato de ser um filme que traz uma perspectiva bem feminina, né? Então, eu acho isso muito interessante. Tem uma diretora mulher, a maior parte das entrevistadas são mulheres, né? Então, traz aí a perspectiva de várias pesquisadoras, né? Mulheres falando sobre o tema, né? E principalmente falando sobre um tema extremamente atual, extremamente importante, que é como as tecnologias elas têm adentrado aí no nosso dia a dia, né? Elas têm se desenvolvido, né? Têm sido desenvolvidas, têm sido utilizadas aí para diversas soluções e como isso impacta o nosso dia a dia, né? Então, como isso está impactando a gente, né? Na nossa vida cotidiana. E como isso é construído, né? A tecnologia ela não é desenvolvida de forma desconectada com todo um aparato social, cultural, político, né? Então, todas essas coisas elas são desenvolvidas ao mesmo tempo que a tecnologia ela se desenvolve, a gente se desenvolve junto com ela também, porque a gente tem uma cultura de uso dessas tecnologias, né? A gente vai usando isso e isso vai gerando mais dados, então é um ciclo vicioso, né? Porque quanto mais a gente usa as tecnologias, mais dados a gente gera, esses dados alimentam mais ainda o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas soluções, e eu acho que tudo isso, junto com discussão de privacidade de dados, discussão do uso de dados, eu acho que é muito importante que, ao mesmo tempo que a gente esteja discutindo, esteja se preparando para usar essas tecnologias, né, que a gente também esteja desenvolvendo, esteja a par e dentro dos debates éticos, né, do que as tecnologias desenvolvem, do que esses dados carregam, né? Esse também foi um ponto muito levantado dentro do filme, né, dentro do documentário, o quanto os dados eles carregam, eles têm uma historicidade, né? E essa história ela carrega muitos preconceitos, né? Muitas desigualdades, e aí a gente precisa estar atento a isso, né? Bom, esses são alguns pontos. Eu anotei algumas coisas também sobre inteligência artificial, né? Sobre o uso da inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial no mundo, né? Do que são quais são as aplicações da inteligência artificial, o que são e o que é efetivamente a inteligência artificial, né? Hoje tem uma discussão muito grande sobre isso, porque na verdade, é uma tecnologia que tem se desenvolvido
muito rapidamente, mas ao mesmo tempo a gente tem pouca competência para lidar com esse ferramental. Então, e acaba que essa ferramenta, né, essas ferramentas, elas acabam estando ali, como o filme pontua muito bem, estando muito, acaba estando muito ali, de certa forma controlada por um grupo muito restrito, né, da sociedade, que são homens brancos que trabalham ali desenvolvendo essa tecnologia. E aí como lidar com isso, né? Como lidar com a inteligência artificial e com o potencial que a tecnologia tem oferecido, né? Então, como utilizar esse potencial, né? Mas como utilizar isso eticamente, né? E nesse ponto, o filme traz uma discussão muito importante, que é a discussão do reconhecimento facial, que é uma aplicação específica, né, da inteligência artificial, e que é uma aplicação extremamente polêmica, né? Inclusive por todas essas falhas que quem trabalha com inteligência artificial sabe das questões dos modelos que são construídos, né, e das falhas dos modelos, e a gente tem áreas em que determinados erros, determinadas questões, elas são, vamos dizer assim, são possíveis, a gente lida ali com uma margem de erro, mas tem áreas quando você afeta, né, a vida humana, uma coisa é quando você está trabalhando ali, por exemplo, com um modelo preditivo para prever a falha de uma máquina, né? Outra coisa é quando você está prevendo se você permite ou não a entrada de alguém em um determinado ambiente, ou se você vai determinar se se você vai reconhecer se aquela pessoa cometeu um crime ou não. Então, quando você está tratando de assuntos que estão diretamente ligados, né, à vida humana, eu acho que isso fica muito mais complexo e talvez ali, como o filme trata, né, a solução, em alguns casos, é realmente não utilizar, né, banir mesmo o uso dessa tecnologia nessa determinada área. Enfim, eu fui jogando aqui vários pontos, mas estou aberta aí à discussão. Vamos conversar. É isso. Nossa, que é um filme muito bom, né, gente? Dá para abordar vários pontos. E, Júlia, eu queria saber se você, trabalhando nessa área, que geralmente é mais dominada por homens, você já sofreu algum tipo de preconceito, algo assim, ou sempre foi tranquilo? Pronto. É interessante você tocar nesse ponto, né? Esse foi um detalhe, inclusive, que eu não pontuei. Eu sou originalmente da área da comunicação, né? E eu decidi entrar mais na área da tecnologia depois do meu doutorado, na verdade. Eu já trabalhava na área já trabalhava minha pesquisa, ela já era relacionada à pesquisa de audiência, a relação entre as pessoas e a tecnologia em si, né? Então, eu trabalhava com como a audiência utilizava, né, as tecnologias para consumir conteúdos audiovisuais, né, na verdade. E fui fazer um estágio doutoral, né, no MIT, e é exatamente no mesmo lugar onde a Joy faz a pesquisa dela, né? Então, ela faz ali a pesquisa dela, ela trabalha ali no Center for Civic Media, que se eu não me engano, não está mais no MIT Media Lab, né? Mas ele fazia parte do mesmo programa, né? Que é o Comparative Media Studies, que é o mesmo programa onde eu estive alocada. Então, assim, para mim, a experiência do filme também era muito pessoal, porque muito daquelas cenas que ela mostrava ali, eu já passei por ali, então isso acabava tornando a experiência ainda mais pessoal para mim. Mas, de certa forma, o que acontece? Aí pronto, só para pontuar. No meu retorno, eu queria muito entrar nessa área de tecnologia, não só na área da discussão de tecnologia, mas desenvolvendo mesmo, né? E aí eu fui fui para a estatística e comecei a trabalhar na área de ciência de dados. Quando eu fui para essa área de ciência de dados, eu percebi que eu era minoria, assim, enquanto mulher, né? Eu era minoria. Na área da comunicação não era, mas na área da ciência de dados eu era minoria. Então, fui percebendo que na sala de estatística, em uma aula de estatística, eu era, sei lá,
tinham 50 pessoas na turma, no máximo 7 eram mulheres. Na minha turma de ciência de dados, eu acho que eram 35 pessoas na turma e só 5 eram mulheres. Então, eu fui percebendo isso, né? E aí, mais recentemente, inclusive, a partir de 2019, eu decidi me tornar embaixadora de uma iniciativa que chama Women Data Science, que é uma iniciativa de apoio à participação feminina na área de ciência de dados. E justamente o que a gente faz, né, as ações da iniciativa é justamente dar visibilidade para que mais mulheres entrem na área de ciência de dados. E eu estando em Salvador, né, eu sou de Salvador, Bahia, a gente tem uma maioria de mulheres em Salvador e de mulheres, uma maioria de mulheres negras, né, na cidade de Salvador. Tem outras iniciativas aqui, tem uma iniciativa da professora Carla Esquerri, da UFBA também, que chama Menina na Ciência de Dados e Ciência de Dados na Educação Pública. Ela trabalha com isso já desde do ensino médio, né, para trabalhar, para incentivar que mais pessoas entrem nessa área, né? E ainda mais a gente falando de Salvador. Então, assim, só para pontuar, eu não me lembro de um momento em específico em que eu tenha sofrido um preconceito muito específico, mas assim, o ambiente ele já não é tão convidativo, porque você sabe que você é sempre minoria, então você tem que se colocar de uma forma com que as pessoas entendam que você está ali porque você está desenvolvendo uma tecnologia, porque você está desenvolvendo uma ferramenta, porque você também faz parte do time, e enfim, e é um pouco isso. Mas assim, obrigada pela pergunta, porque também me deu a oportunidade de falar um pouco desse lado que eu acho que é super importante e a gente precisa trabalhar nisso também. Imagina, eu que agradeço. Bom saber que tem iniciativas assim para diminuir esse viés, né, que a gente viu no filme. Professora Claudeli, alguém perguntou no chat sobre reconhecimento facial de manifestantes. Seria uma forma de opressão? A senhora gostaria de comentar algo mais sobre isso? Pode ficar à vontade. Que abrir o microfone. Sempre uma luta, abrir, fechar a câmera, o microfone. Bem, pessoal, sim, né, o filme traz muito essa questão do reconhecimento facial, de quanto ele ajuda também essa questão da segurança dos países, né, e as políticas de segurança. E é bom que a gente saiba que segurança dos países não é uma coisa neutra, né, que traz uma política que visa determinados corpos, né, determinadas pessoas. E ela traz o exemplo, inclusive, das manifestações na China, né? De quanto a China, né, ela tem esse sistema, né, de controle intensivo, né, que passa tudo por processo primeiro dessas leituras faciais, até para você ter acesso ao simples ato de comprar, né, você tem, né, esse tipo de leitura, né, desse reconhecimento facial, tudo se dá por aí, tá? E aí também a gente pode ampliar para além do filme, né? Nós temos outras situações que vão envolver reconhecimento facial, fronteiras biométricas também, né, que nós observamos hoje, principalmente no mundo das migrações, né? A gente tem observado mais, principalmente nas migrações no contexto europeu, né? Migrações que se dirigem para a Europa, principalmente do continente africano, né? Também de regiões, né, de culturas, né, e práticas culturais ligadas à cultura árabe, né? Quando se dirigem para a Europa, essas pessoas são altamente rastreadas, né? E os rastros são dados justamente pela utilização, por exemplo, de algumas das redes sociais que nós temos, dessas tecnologias sociais aí que a gente pode dizer, o próprio Facebook, o Google, ou até carregar a bateria de um celular num determinado lugar, você consegue, pelo chip do celular, rastrear muitas vezes as pessoas. Então, isso é muito presente nas políticas imigratórias europeias. A gente teve algumas crises na Europa, né, com relação a essa recepção de imigrantes, são várias, né? Na verdade, a Europa é pouco receptiva a migrantes do continente africano, não só a Europa, mas o Brasil, infelizmente, também pertencente à América Latina, também tem isso, mas não tem o nível de intervenção tecnológica como a gente observa na Europa, nas suas fronteiras.
Mas em 2005 a gente teve um grande impulso por parte, né, de pessoas do continente africano que migraram principalmente para a França, né? E toda uma mudança começa a ver por conta das políticas migratórias e, sobretudo, porque as fronteiras, principalmente, tornaram-se fronteiras biométricas e de fronteiras em que as pessoas também, os dados das pessoas são coletados também nesse processo, né, das fronteiras. E aí isso foi asseverando cada vez mais a vigilância dessas pessoas, né? Por mais que a gente saiba que a África não migra tanto para a Europa, mas é ela que é mais visível, né, nos meios de comunicação, desde os mais comuns, a televisão, né, as tecnologias aí de comunicação como TV. Então, o jornal logo abre o jornal problematizando intensamente essas migrações africanas, e aí quando você vai ver o contingente de migrantes do continente africano é muito menor que o contingente, por exemplo, asiático, né, que migra para a Europa, né, como é o caso dos chineses, né, que migram boa parte para a França. Eu estou pegando o exemplo da França, é menor, por exemplo, que outros contingentes do leste europeu, né? Eu estou falando de contingentes que vêm da República Tcheca, mas quem ganha visibilidade são as populações africanas, porque elas são racializadas, né? E aí elas tornam-se mais videntes a essa política, né? Mais vulnerável a essa política, né? E aí isso é muito forte. Então, também as pessoas passam a ser rastreadas, né, pela sua movimentação e pelo uso de tecnologias. E essas populações, a gente até fala, mas será que as populações... A gente sempre pensa a África como os continentes empobrecidos, que não têm acesso a essas tecnologias. Será que tem um celular? Parece que a migração hoje, gente, ela é cada vez mais feita através das mídias sociais. Você constitui porque você já tem contatos no país que você está se deslocando, e esses contatos falam para os seus contatos que estão nos países, sejam africanos, ou seja, mesmo, por exemplo, do Oriente Médio, ou parte do Oriente Médio, como a Síria, eles falam, olha, como eles estão. Então, muitas vezes, aquele que ainda está com projeto de migrar, ele está se comunicando via WhatsApp, via Facebook, né? E ele está deixando seus rastros também ali, né? Nessas tecnologias de informação. Porque, assim, tem um autor, inclusive, vou trazer uma parte aqui, que trabalha muito com isso, é um autor da ciência política, que é o Sérgio Amadeu, né? Ele tem falado muito, né, que há camadas aí de utilização desses dados, né? A princípio, os dados, eles são bem utilizados pelo mercado, e isso o filme até aponta inicialmente para a gente sobre isso, como assim, dados que a gente usa no Facebook, às vezes, de repente, a gente está... Esses dias mesmo eu estava comentando, eu estava vendo umas coisas de apartamento, agora não para de cair coisas de apartamento, né, na minha timeline lá, por conta desses algoritmos que vão te sondando, vão criando um perfil, né, sobre você. E segundo esse autor, né, esse mercado de dados, ele tem algumas camadas, né? A primeira é a coleta e armazenamento dos dados, segundo ele, né? A segunda parte pode ser denominada de processamento e mineração dos dados, né? Então parece que é uma mineração, quer dizer, a procura de dados que são mais significativos para um determinado nicho, para um determinado eixo, né? A terceira é a análise e de formação das amostras, né? E, por fim, o que ele chama de a quarta são as modulações, que é essa coisa de eles quererem condicionar o nosso gosto, muitas vezes, os nossos interesses num determinado modelo que eles querem. Então, se eu estou vendo apartamento, se eu vi um todo, eles vão me colocar outros que eles já estão dialogando com vários pontos que o meu perfil ele foi abrindo e que ele tenta reconectar ali. Então, isso no mercado já funciona, né? Quer dizer, já atua. Mas só que esse tipo de uso dos dados, ele está sendo também utilizado, como eu falei, para a segurança, né? Para as políticas de segurança, tá? E aí, uma coisa que o filme nos pontua bastante é como isso atinge os nossos direitos, né? Os nossos direitos civis, tal. Quer dizer, quando você adentra isso, quer dizer, desde o mercado até as políticas estatais,
a gente tem aí uma fragilidade da questão dos direitos humanos, aí uma perda dos direitos, e principalmente as populações pobres, vulnerabilizadas, racializadas, né? Gênero, né? Também a gente tem aí, elas são mais, como já disse, vulneráveis a essa situação e também a serem vítimas, né? Daí de uma desigualdade, principalmente com relação aos direitos sociais, aos direitos civis, né? Porque a gente, no próprio filme, vê o exemplo lá do condomínio, né? De como elas estão profundamente incomodadas com a maneira como elas estão sendo tratadas ali, né? Mas elas vão, na sua organização, em termos de movimento, elas vão buscando soluções, conversam com a Joy, vão buscando outras, né, pessoas, principalmente mulheres, né, que têm voz ativa, que já está pensando em questões para começar a tentar mudar aquela condição do condomínio, tá? Então, a gente pega isso na escala de um condomínio. Quando você pega numa escala de migração, você vê o quanto as pessoas estão vulnerabilizadas ali nesse processo de migração, também de deslocamento, porque se deparam com essas políticas europeias, que são políticas até então, né? Se a gente for pensar a França, por muito tempo a França colonizou vários países da África, né? Então, quando você vê os africanos buscando, né, inserir-se, encontram esse enfrentamento frente a uma discriminação que não quer lá, mas que utilizou, que o expoliou num determinado momento, né? Então, eles também, enquanto migrantes, eles se sentem no direito, né, de se deslocar, né? O direito, né, ali eles se veem também comprometidos no seu direito de ir e vir, de se deslocar, tá? E por conta disso, muitos se organizam também, né, para fazer esse enfrentamento. Então, esses dados até que eu falei de imigração, muito vêm dessas organizações migrantes que pontuam isso. Então, há sim hoje uma tecnologia que, infelizmente, ela é predominantemente, né, estando, né, nas mãos, principalmente, de perspectivas e de pessoas, inclusive, eurocêntricas, né, ou ocidentais, uma perspectiva, assim, pensando também, envolvendo não só a Europa, mas os próprios países, né, da América do Norte, como os Estados Unidos, o Canadá, que muitas vezes impõem ali uma certa política de como lidar com esses dados, né, e de como manusear esses dados. Mas acho que uma coisa que o filme pontua é que a população, a sociedade civil em geral, ela precisa se organizar e estar atenta a isso, porque, na verdade, não há uma legislação no caso dos Estados Unidos, né? Não há uma legislação, e também eu acho que não há no Brasil, porque é um filme de 2020. Ao final do filme, ela está, né, no Congresso, né, discutindo essa questão da legislação, da necessidade da legislação, mas eu não sei de 2020, né, que é junho, até os dias de hoje, se a gente já tem uma legislação em termos de Brasil. Acho que é uma coisa até para a Júnia, não sei se a Júnia tem essa informação, né? Desculpa, legislação em termos de Estados Unidos. Eu não sei se a Júnia tem essa informação com relação aos Estados Unidos, porque o filme, né, retrata muito essa realidade. E no caso do Brasil, parece que a gente também ainda não tem, né? O que a gente tem uma portaria, e era isso que eu estava inicialmente falando, uma portaria que é, deixa eu ver aqui, a de número 793, que inclusive ela abre espaço, né, para que a segurança pública use, né, e melhore a questão do vídeo monitoramento. Quer dizer, não é nem para proteção dos grupos, mas para se deixar, né, que a tecnologia, de certa forma, avance nesse sentido do vídeo monitoramento, principalmente de pessoas suspeitas, tá? Mas não há uma legislação que legisle, né, sobre o uso dessas tecnologias. Tá? Então, acho que, tal qual os Estados Unidos, acho que o Brasil também está no mesmo pé em termos de legislação. Era uma coisa para a gente pensar um pouco. Eu também acho que por aqui não tem legislação sobre isso não. Você sabe, Júnia?
Não, e acho que o que a gente tem atualmente é a LGPD, né? Mas que não é uma legislação, é uma regulamentação do uso de dados, né? De dados pessoais, mas não uma regulamentação no sentido da ferramenta, no sentido dos dados. Então, assim, a proteção dos dados. Eu acho que a gente ainda precisa... a gente ainda nem avançou muito na LGPD também. A gente, se eu não me engano, a LGPD já entrou em vigor, mas as sanções ainda não estão valendo. Então, eu não tenho certeza dessa informação, tá? Mas, se eu não me engano, é assim que está funcionando por enquanto. Mas a gente ainda precisa avançar, mas precisa avançar tudo junto, na verdade, porque como está tudo se desenvolvendo, a gente precisa avançar nas duas partes. Tanto na regulamentação das ferramentas, quanto na regulamentação dos inputs dessas ferramentas, né, que são os dados, né? E aqui no chat chegou algumas perguntas. A primeira foi o Carlos Moura que mandou para a Júnia. Júnia, você sabe se tem empresas no Brasil que utilizam aqueles tipos de inteligência artificial? E se há os mesmos riscos de serem racistas, como retratado no documentário? Olha, eu não sei te dizer se alguma empresa necessariamente usa, assim, aquelas ferramentas, né, que são ferramentas de reconhecimento facial, né, são utilizadas ali, no caso ali para reconhecimento ali pela polícia, para segurança pública. Eu não tenho conhecimento de que o Brasil tenha usado esse tipo de tecnologia para a segurança pública. O que no Brasil já se usa muito de inteligência artificial e que corre o risco também de ser racista são os próprios algoritmos da publicidade, né, que a gente vê o tempo todo na internet. Eu digo porque eu já trabalhei com isso, né, então, assim, como vocês viram, assim, eu trabalhei com isso, trabalhava com publicidade de dados, né, que a gente chamava, era publicidade orientada a dados, né, na internet. Hoje não trabalho mais com isso, mas eu não trabalhava desenvolvendo o algoritmo, eu trabalhava, na verdade, fazendo segmentação de público. Mas nessa segmentação, corre-se o risco de você de você construir segmentações que possam acabar replicando, né, esse tipo de viés, né? Então, você vai ali o filme, inclusive, cita isso, né? Então, que tipo de publicidade, qual é o tipo de atenção para que... qual é a atenção que se concorre ali, né? Então, assim, que tipo de publicidade você vai concorrer ali, ou que você vai acabar dando ali mais espaço ali para populações negras, marginalizadas, e qual tipo de publicidade você vai ali. Então, você vai criando bolhas, né? Então, aquela publicidade ela vai se replicando de um lado e outro tipo de publicidade, porque você vai criando esses perfis. Hoje já se tem, até dentro da própria publicidade, né, mesmo até depois da própria LGPD, depois que foi surgindo toda essa discussão que começou na Europa, né, com a GDPR, né, com essa regulamentação do uso de dados, tudo isso foi mudando, tá? Principalmente por conta dos escândalos que ocorreram com Cambridge Analytica e etc. Toda essa coisa de uso de dados para a própria publicidade, isso foi tudo mudando. E hoje é muito regulamentado. Agora, assim, como eu falei, não sei ainda como é que está a LGPD ao pé da letra. Assim, eu sei que ocorreram muitas mudanças do que se podia fazer com os dados, do que se pode ou do que se não pode. Hoje, inclusive, você tem, por exemplo, tem iniciativas dentro da própria publicidade que são iniciativas para se construir redes para populações negras, né, que você construa uma publicidade que fale para essa população, né, especificamente, inclusive, para desconstruir esses vieses. Hoje existem essas iniciativas dentro da própria publicidade, e eu acho que assim, tudo que vai usar dados e que venha com essa historicidade, como o filme retrata, ele corre o risco de acontecer, entendeu? Corre o risco de acontecer. Então, a gente precisa estar muito atento. Agora, eu não sei te dizer se existe, assim, a tecnologia do reconhecimento facial em si. Eu não sei se você
conseguiu entender a minha resposta, mas é mais ou menos por aí o que eu penso sobre os vieses que a gente pode estar replicando atualmente. Sobre o que a Júlia falou agora por último, né, sobre essa tecnologia sendo usada ou não, né, se está sendo usada principalmente para a segurança, né, no caso do Brasil, a gente tem um estudo, eu estava até dando uma lida recentemente do Josenildo, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é o professor Josenildo Soares Bezerra, e ele traz um pouco um estudo, né, que foi feito pela Rede Observatório da Segurança, né. Ele precisa, nesse estudo, né, ele destaca que a tecnologia ainda não apresenta eficiência sincrética no reconhecimento de pessoas negras, que é alguma coisa que o filme já fala também, né, principalmente mulheres, né, o filme também pontua isso, não sei se vocês percebem lá no filme, quando ela pega, eu acho que não sei se é o software da IBM, da Amazon, e vai vendo a possibilidade ali de como esse reconhecimento facial realmente consegue identificar uma mulher negra, né, um homem negro, e aí ela percebe que ele é mais seguro, por exemplo, na identificação de homens brancos, né? Então, o professor traz isso, essa discussão, né, que ela não apresenta essa eficiência como um todo, e que isso possibilita, né, que, no caso das populações socialmente vulneráveis, estejam sujeitas, né, à automatização de constrangimento e violência. Aí ele traz essa questão do estudo que foi feito, né, foi um estudo feito em 2019, que revela, né, que 90% de 151 pessoas detidas em 2019, com base no dispositivo, então, porque as pessoas foram presas com base nesse dispositivo de reconhecimento facial no Brasil. Isso aconteceu principalmente na Bahia, né? E de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, né, de janeiro a junho de 2019 na Bahia, mas também no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e na Paraíba, estados em que esse dispositivo foi testado e base da análise dessa rede, né, de observatório da segurança, eles chegam à seguinte conclusão: foram detidas mais de 108 mil pessoas, né, das quais 66, mais de 66 mil, né, são negras ou pardas, em um total de 61%. Né? O reconhecimento facial tem se mostrado uma atualização high-tech para o velho, né, de acordo com o professor falou, com o velho e conhecido racismo que está na base do sistema da justiça criminal e tem guiado o trabalho, né, policial há décadas, né? Então, ele diz que essa tecnologia, o dispositivo, ele foi utilizado, sim, numa pesquisa. Não só ele fala isso, mas um artigo também da Witness também, traz essa discussão do mesmo observatório, né? E que essa pesquisa, esse dispositivo, ele foi utilizado nesses estados, né? Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, com maior contingente na Bahia, né? E pontua. Então, ele foi usado, foi um teste, isso provocou umas polêmicas, né, em torno disso. Não sei se como está ainda essa utilização, mas ele encontrou abertura nessa portaria que eu falei para vocês, que é a 793, né, de outubro de 2019. E é uma portaria que permite o uso, inclusive, do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para a melhoria aí do vídeo monitoramento. Tá? A pesquisa, né, em si, que é da rede do observatório, ela tem envolvida ali entre as universidades que estão envolvidas, a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade de Cândido Mendes e a Universidade Federal do Ceará, né? E a Iniciativa Negra Bahia, né, que deve ser provavelmente uma ONG, e o Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares de Pernambuco. Né? E é uma pesquisa interessante, eu posso até colocar aqui depois o endereço para vocês aqui no nosso bate-papo, e talvez depois o próprio Eco Falante, se quiser divulgar para os demais ouvintes também.
é uma oportunidade da gente estar sabendo como esse tipo de dispositivo tem sido usado, porque esse grupo especificamente, esse pool de universidades, conseguiu aí fazer uma pesquisa sobre isso, né? Então, ele já está aí, né? Pelo menos em 2019, ele já estava sendo utilizado. Vou postar aqui para vocês, tá? Tá bom, que ótimo. Bom saber que aqui no Brasil eles estão fazendo pesquisa sobre isso também. E aqui no chat a gente tem outra pergunta da Júlia Gabriele, que perguntou sobre a questão de usarem os softwares de análise de currículo e de desempenho podem começar a ter o código aberto devido às decisões jurídicas? E no Brasil, o direito trabalhista poderia impedir o uso deles? Ela não direcionou, então acho que quem quiser começar falando algo a respeito, fique à vontade. Eu não sei se essa professora Claudeli conseguiria responder com mais propriedade, porque eu não consigo responder da questão jurídica, tá? Dessa questão de regulamentação. Eu acho que tem muito ainda para avançar, como eu falei, acho que a gente ainda tem muito para avançar enquanto regulamentação, e a gente precisa de regulamentação. Pode chegar a ser, pode se... Eu acho que é um desafio, e pode ser que se chegue a um consenso de que o melhor é banir, que o melhor é não utilizar, né? Nesse caso, que é o caso de currículo de desempenho, né? Nesse caso é currículo, de análise de currículo, né? Eu acho que para contratação e de desempenho, né? Que são dois casos, inclusive, que o filme cita, né? Que é aquele caso, inclusive, da Amazon, né? Que usou um modelo, né? Para fazer contratação de funcionários, e o modelo simplesmente não, jogou fora, né? Ali rejeitou todos os currículos que eram currículos de mulheres, né? Então ele não simplesmente rejeitou todas as candidatas femininas, né? Todas as candidatas mulheres. E também essa avaliação de desempenho, né, que na verdade ninguém sabe ali, não foi explicado, na verdade não sei nem como é que eles entendem, como é que foi construído aquele modelo ali para avaliar o desempenho ali dos professores, né, e que avalia ali erroneamente, né, e tem um impacto e afeta de forma muito grande, né? Afeta, tem um impacto muito grande, muito forte para a vida daquelas pessoas, né? Enfim, então a gente estaria, no caso, refém disso, né? De ser avaliado a partir de uma métrica, que é uma métrica extremamente automatizada. E o que acontece? O algoritmo, quando ele é criado para tentar acertar o máximo possível. Então, se ele acha que a maioria tá, se ele chutar um valor, no caso, vamos supor que ele vai que a maior parte ali dos funcionários tenham uma pontuação baixa, vamos supor que tem uma maioria de pontuação baixa, e o algoritmo tente colocar que todos têm uma pontuação baixa, ele vai tentar fazer isso porque é uma máquina que está tentando acertar, né? Então, a máquina, ela sempre está tentando, de alguma forma, ela vai burlar, ela vai usar truques, inclusive, para poder tentar acertar. E às vezes isso, inclusive, acaba errando muito mais, né? Porque tentando acertar, ela vai errar, né? E aí, só que ela vai errar com pessoas, né? Ela vai errar com pessoas, é diferente. Então, nesse caso, você não pode admitir um erro desse tipo. Então, eu acho que pode acontecer, sim, de ser impedido esse tipo de... que esses modelos ou que esse tipo de ferramenta seja banida e não tenha vez. Mas eu não sei como isso estaria. Eu também, em termos de dados, também não tenho dados aí da parte da jurídica, como que traz essa problematização. Mas a gente já tem, por exemplo, eu até estava falando do Sérgio Amadeu, né, que é um cientista político, e o próprio professor Josenildo também, da Federal do Rio Grande do Norte, quer dizer,
você já tem um grupo aí discutindo fortemente isso, né? A própria questão do Observatório da Segurança Pública, né, que envolve universidades de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Quer dizer, você tem aí, você mesmo, a Júlia mesmo falou de uma professora também, na Federal da Bahia também, problematizando a questão de dados, não juridicamente, mas a gente já tem uma movimentação aí significativa no campo aí, né? Do uso desses dados, e isso passa tanto pela questão da inteligência artificial, do reconhecimento facial, né? Então, há uma problematização. Com certeza, o direito, ele deve estar envolvido nisso também. Eu acredito que sim. Também não tenho especificamente aqui alguém, inclusive, para indicar que está fazendo uma pesquisa ou não, né? Mas eu acredito que sim, né? Que a gente já tem aí um avanço. Ela está muito centrada, a gente vê ainda, né? Quem impulsiona, né? Os agentes que impulsionam isso estão muito ligados também a movimentos sociais, né? O próprio filme tem isso, são pesquisadoras ativistas, né? Mais engajadas, né? Então a gente percebe isso desde o começo, quando a Joy fala, daqui a pouco vem a Cat Will também, destacando o seu trabalho, né, sobre a questão da matemática, na sequência, a gente só vê mulheres, né, e todas elas têm um perfil mais ativista, né, o próprio, por exemplo, o caso da Inglaterra também, né, das situações que eles vão para esse reconhecimento, então eles são ativistas de direitos humanos, então eles vão para a rua, né, eles abordam a polícia, né, então você vê tudo, que são agentes aí que emergem desse contexto dos movimentos sociais, do ativismo, mas que não deixam de ser também pesquisadores, né, muitas vezes de áreas diversas. Eu acredito que, no caso da Inglaterra, a gente tem algumas pessoas que são de formação na área de direito ali, no filme, que estão problematizando isso, né? Não se restringe só ao pessoal das ciências da computação, né? E programadores, ou matemáticos, né? Matemáticas, aí, mas você vê o envolvimento de vários grupos. Então, acho que a gente está num momento bem significativo, fértil para essas problematizações. Eu acho que daí para frente a gente tem a tendência a gente já começar a ver algumas sinalizações aí de pressão sobre essa questão da legislação, né? Eu acho que tem uma questão forte aí. Vocês vão, inclusive, ter um debate sobre essa questão da internet, né? Desse mundo todo aí da digital, pontuando, eu estava dando uma observada, pontuando sobre a questão das eleições, né? Essa questão das eleições mobilizou muito isso. Então, acho que com certeza, eu acho que em breve a gente vai ter notícias aí de uma legislação que provavelmente está se construindo, que está sendo debatida, né? Aí. Nossa, e é muito importante, né, o papel dessas pessoas que veem o problema e vão atrás, tentam resolver, fazem movimentos. Muito importante. E, Claudeli, muito obrigada pelo link. A gente vai disponibilizar na descrição do vídeo quando a gente postar no YouTube, para quem ver depois poder acessar também. Que ótimo. Eu vou colocar mais um aqui, que é o texto, né, do professor Josenildo. Um trabalho legal que é sobre essa questão, que se vocês vão disponibilizar, né, acho que é legal, então. Júnior, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre os benefícios, como a inteligência artificial pode ser bem usada, porque o filme ele trata mais sobre os vieses, né? Eu queria que você trouxesse esse lado para a gente, por favor. Bom, eu até tinha um pouco puxado esse gancho, né, na hora que eu tinha falado um pouco como atualmente eu trabalho na área de inteligência artificial, atuando, né, na parte mesmo de desenvolvimento de inteligência artificial. Eu acho que é importante pontuar que existe um potencial, né, existe mas a inteligência artificial ela também não é a grande salvadora do mundo, ela não vai resolver todos os problemas,
mas ela tem ela oferece, né, grandes potenciais, né, na indústria, na saúde, na área de sustentabilidade, né, de energia. Hoje eu trabalho em um grupo, né, no Centro de Referência em Inteligência Artificial, né, e a gente trabalha em várias áreas, né, a gente trabalha na área da saúde. Eu nunca trabalhei com reconhecimento facial em específico, eu trabalhei um pouquinho no início, até com visão computacional, mas era ligado à área de diagnóstico, né, de auxílio a diagnóstico. É sempre, assim, a inteligência artificial sendo utilizada, eu diria que a inteligência, que seria usando a inteligência artificial, assim, um pouco para benefícios, né? Então, assim, tentando fazer com que a gente não caia em nenhuma dessas questões, nenhum desses vieses, né? Então, uma dessas utilizações seria para a tomada de decisões em relação a diagnóstico, né, de imagem, então, exame de raio-x, tomografia computadorizada, que facilitaria aí, principalmente em relação à Covid-19, também é uma área que a gente tem trabalhado lá no grupo, por conta da pandemia, né? Então isso acelerou muito, que é mesmo tentar fazer esse reconhecimento de forma mais rápida, né? Que o computador consiga reconhecer ali um exame que está indicando que um paciente tem COVID ou não tem COVID, mas sempre pontuando que é uma ferramenta de auxílio a diagnóstico, não é uma ferramenta de diagnóstico. Precisa passar pelo aval humano após passar, porque o que a ferramenta responde ali é uma probabilidade, que às vezes é mais alta, às vezes é mais baixa, mas precisa passar pela validação humana. Outra área que também a gente inclusive também tem aplicado, que é na área de modelagem preditiva, né, de comportamento pandêmico, né, para o auxílio de modelos epidemiológicos, né. A epidemiologia também tem utilizado, né, modelos matemáticos, né, há muitos anos, para tentar prever, né, e agora principalmente com a questão da pandemia, a gente percebeu o quanto é importante você tentar prever para onde vai a curva, para onde a gente está seguindo, inclusive para a gente, no presente, tomar decisões, né, mais de forma a mitigar, né, no caso da pandemia, mitigar esse espalhamento, né, essas questões. Outra área que também é muito utilizada é a questão de poluição atmosférica, né, modelos enfim, para prever grau de poluição, concentração de poluentes e etc. Então, assim, tem diversas áreas em que a inteligência artificial ela pode ser utilizada de forma a ajudar, né? Claro que em todas essas outras áreas que a gente citou aqui, na área de segurança pública, inclusive, ela tem um potencial muito grande também de auxílio, na verdade, ela tem um potencial muito grande, porém tem um custo humano muito grande também. Então, o que a gente precisa entender é que existem os potenciais e também tem os custos, e é isso que a gente precisa medir. O que a gente tem feito atualmente, a área que eu tenho atuado, são essas áreas. Também tenho área de indústria, eu não tenho atuado diretamente nessa área de indústria, eu tenho atuado mais na área de saúde mesmo, atualmente. Atuei em projetos de saúde e também de questão atmosférica, né, de poluição e etc. Então, essas foram mais as áreas que eu atuei. Mas também tem a área de modelagem preditiva para prever falhas de máquinas e etc., que é mais chama manutenção preditiva, né, que é uma área mais ligada à indústria. Também é uma área que tem sido utilizada. É isso, enfim, a inteligência artificial ela tem várias áreas mesmo, tem muitas questões. Eu acho que a gente precisa entender e não desligar isso nunca da questão ética e social. A gente precisa sempre estar discutindo isso em conjunto, né, para construir em conjunto também. Ao mesmo tempo que construir soluções que sejam éticas. Isso.
Nossa, que interessante. São muitas, muitas aplicações. Se bem usadas, né? Pode ser maravilhoso. Mandaram mais uma pergunta aqui no chat sobre a questão do descarte de. Não, pera, você já leu. Ah, não, é essa mesmo. Sobre a questão no descarte de currículo de mulheres, vocês creem que automatizar processos seletivos seja uma forma de reforçar o machismo/racismo? E a autodeclaração de gênero e raça sofrem mais com esse tipo de tecnologia? Quem quiser começar, fica à vontade. Eu queria falar, mas se a professora Claudeli, porque eu tinha acabado de falar e eu posso deixar você falar primeiro. Olha, eu vou dar uma lida de novo aqui na questão, mas você pode falar, Júnior. Ah, pronto. Sim, eu acho que sim. Inclusive, isso foi um ponto que uma das pesquisadoras citou no final ali do filme, que ela falou, a máquina, ela é construída, né, para acertar, mas na acertar no que a máquina está achando que é acertar, né? Então, assim, ela quer se você tem um modelo em que a maioria dos funcionários, no caso, é, são homens brancos ali, e principalmente quando você sobe ali na escala, nos cargos, né, na área de tecnologia. A gente sabe que isso é uma realidade não só da Amazon, que fez esse experimento, mas é uma realidade mundial, em que você tem menos mulheres na área de tecnologia, de forma geral, você tem menos pessoas não brancas, né, na área de tecnologia, de forma geral. Então, o modelo, ele é feito para ele continuar acertando a partir daquilo que ele recebe. Então, ele fala assim, eu vou replicar isso daqui. E muitas vezes, é um pouco isso que ela estava falando, muitas vezes o que a gente quer e o que a gente precisa é ter um comportamento que é um comportamento que não é de máquina, que é um comportamento que, entre aspas, estaria errando, ou seja, não estaria colocando do mesmo. Então, se você coloca uma máquina para decidir isso, você necessariamente vai acabar replicando a mesma coisa. Então, você vai ter, sim, vai acabar reforçando machismo e racismo, porque é isso que a gente tem. Se você olhar para as empresas, se você olhar para as empresas de tecnologia, você vai ter uma maioria, e principalmente quando isso vai subindo de cargo, quando isso vai subindo para as lideranças. Você vai ter uma maioria de homens brancos ali nas lideranças. E se você deixar a máquina resolver isso, não deixar que vá ali alguém a gente precisa ir ao mesmo tempo construindo e ajudando a construir essas competências, né, de que tenha mais diversidade, tenha mais pessoas que possam estar ali e estejam ocupando esses espaços, né, para que isso vá sendo modificado. Mas isso precisa ser feito humanamente mesmo. Precisa estar desobedecendo, né, a ordem, de certa forma, porque é um pouco isso, é o que ela fala, tipo assim, às vezes o humano é desobedecer, às vezes o certo é você fazer o que está indo na contramão, né? É você fazer o que não está indo ali naquela sequência do que está sendo feito historicamente. Então, você precisa ir na contramão. E aí, para isso, você vai precisar de uma atitude muito humana, né? Para você começar a reverter, né, essas situações. Eu acho que um dos pontos que se destaca muito também no filme documentário, né, é a questão de que as máquinas são programadas, né? Há pessoas que fazem essa programação e elas programam justamente que está aí, né? Uma programação muitas vezes tendenciosa, né? Uma programação muitas vezes tendenciosa, quer dizer, que vai valorizar determinados grupos, né? Determinado gênero, né? Determinada raça, né? E aí, tanto que eu falei para vocês no início, né? Pontuei essa questão de quanto esse documentário ele descoloniza também as tecnologias, né? Porque ele é problematizado, porque já começa, né, com uma diretora, né, do documentário, mulher, que é ativista também,
Depois, a cientista, né, da computação é uma mulher negra. Depois, todo o documentário como um todo, com a presença de mulheres, e as mulheres pontuando isso, as pesquisadoras, dessa questão de que as máquinas são programadas, né? E que depois, com a inteligência artificial, né, e o seu desenvolvimento, como que esse dispositivo também ele é um tanto ainda nebuloso para todo mundo ainda em termos de pesquisa. Então, a necessidade da gente ter esse processo que a Júlia está falando, né, essa inserção, essa humanização, né, de todo esse processo é importante. Porque, de acordo com o que a gente ouve ali no filme, vê, há ainda muito que se aprender, né, sobre essas tecnologias, né? As próprias pessoas do campo, né, pontuam isso. Tem uma das pesquisadoras, ela acho que é Cefed, o nome dela, e ela começa com S, né? O nome é Cefed, parece que é isso. Ela destaca muito isso, né? De quanto por trás você tem pessoas que estão programando. Agora, quem são essas pessoas? Como pega o exemplo da Amazon, né? Que é o exemplo dado no filme. A maioria, né, constituídas de homens, né? A maioria não negra, né? E aí é claro que na hora de selecionar, você vai selecionar muitas vezes com esse viés, inclusive machista, né? Muito forte. Aí, porque não se pensa na inserção da mulher nessa condição, né? E a gente aí já observa isso, inclusive, como as meninas, né, são podadas de participar de essas áreas especificamente que envolvem aí ciência da computação. Vocês mesmo pontuavam, né, a Júnia trouxe na fala dela, a Júnia trouxe também uma série aí de professoras e pesquisadoras que estão numa luta para inserir mais, né, meninas nesse contexto, porque justamente isso, há já um cerceamento, já na entrada, inclusive, para você acessar os estudos, né, ligados à área. Então, quanto mais numa empresa que ainda é muito fechada, né, em que você tem uma maioria masculina, né, no caso da Amazon, que é o exemplo dado, eu não conheço a realidade das outras empresas, mas a gente sabe que é majoritariamente masculino. Isso a gente sabe, mas a gente não sabe as porcentagens para cada empresa. Por exemplo, a IBM, eu não sei se ela tem mais mulheres do que a Amazon. Mas, assim, o que sinaliza é que há um cerceamento disso, né? Uma exclusão total das mulheres e uma exclusão também muito forte de pessoas negras aí, né? Agora, ela traz, por exemplo, outras empresas ali para falar, pessoas, inclusive de outras empresas da Google, né? E a gente, inclusive, uma das pessoas da Google que fala é uma menina, uma jovem negra, né? Quer dizer, ela vai pontuando, quer dizer, você tem algumas brechas já dadas ali, né? Mas há grandes empresas, porque eu não sei se vocês observam também, acho que vocês observaram no início do texto, aparece uma das pesquisadoras, eu não sei se é a Meredith, que ela fala, olha, a gente tem aí 6 empresas principais aí que estão no controle dessas tecnologias, né? E aí, ao falar isso, ela fala de 2 empresas chinesas, o restante todas nos Estados Unidos. Essas empresas, fundamentalmente, ela concentra uma grande maioria de homens, né? Aí, nas programações, né? Que programando, modulando, né? Esses dispositivos. Bom, nós não temos mais perguntas no chat, então vamos encerrar o debate. Algum de vocês querem fazer o que eu vou dizer? Um resumo final, considerações finais? Caso não queiram, não tem problema, a gente já encerra. Olha, desculpa, não sei se você quer. Pode ir, professora. Eu gostaria de agradecer, eu achei um debate assim, fundamental para os dias de hoje. Como eu falei para vocês, tenho analisado, pensado muito isso no universo das migrações.
Eu vou até postar aqui um trabalho que apresentei também na Sociedade Brasileira de Sociologia, que fala sobre essas questões das migrações e o uso de redes sociais. Vou postar aqui para vocês. Então, é uma coisa que tem me acompanhado aí nos últimos 2 anos aí, essa discussão. E eu tenho aprendido muito com o campo, né, principalmente das ciências aí da computação. E então eu estou achando o debate assim incrível, trazer esse filme, né, foi muito legal também, muito bom esse trabalho da Eco Falante, porque permite, né, esse acesso aí, principalmente da universidade, mas também da população em geral, porque eu percebo que ele é mais popularizado e mais popular, a Eco Falante já vem com um trabalho antigo, né, a 10ª aí, atuação dela, a 10ª mostra, e eu gostei muito por conta disso, pelo acesso que ela dá, né, a várias pessoas, aí a possibilidade de você estar vendo esses filmes, esses documentários. Então, muito obrigada mais uma vez, e sucesso para vocês aí, para a mostra, nas futuras apresentações aí. Eu também queria aproveitar também para, em 1 minuto, agradecer também o convite, né? Foi muito legal o debate e eu acho que é muito importante, esse debate é muito importante de acontecer e eu acho que principalmente é muito importante que a gente traga, né, esse debate para junto também de quem está desenvolvendo essas tecnologias. Eu acho que a gente tem tentado, tem muitos grupos tentando ocupar mesmo esses espaços, né, e mudar mesmo, né, abrir essas questões e também desenvolver de forma que seja, como eu falei, de forma que seja benéfica, mas também que seja ética, né? A gente tem alguns trabalhos, eu queria voltar a pontuar isso, né? Então, quem aí tiver interesse de começar a programar, de começar a entender isso por dentro e a desenvolver, é muito importante que a gente tenha mais pessoas desenvolvendo essas competências, né? Para que a gente saiba ao mesmo tempo desenvolver isso e ao mesmo tempo regulamentar isso. A gente precisa de gente mesmo que faça, né? Também e que esteja que venha com toda a sua experiência. A gente precisa de muita diversidade dentro desses espaços. Então, tem uma iniciativa também, eu fui citando as iniciativas, tem a Women Data Science, que eu já citei, né, é uma iniciativa global, da qual eu sou embaixadora em Salvador. Tem uma iniciativa também que chama AI Inclusive, né, que é liderada pela Gabriela de Queiroz também, que é uma programadora, ela também trabalha na área de inteligência artificial, uma iniciativa global aí também que tem trabalhado nessa área de construir, né, da inteligência artificial com mais diversidade, com inclusão. Então, a gente precisa disso mesmo. E eu fico muito feliz por ter participado desse debate. Queria parabenizar aí a organização e obrigada a todos, todo mundo que esteve aqui também. Obrigada. Eu queria agradecer também a todo mundo que ficou, que participou e comentou. A professora Claudeli, que eu já tive aula, então, mais uma vez, foi um prazer. E a Júnia, que eu conheci agora, né? Adorei também, foi maravilhosa a participação. A gente chamará vocês mais vezes nas próximas edições. E foi muito bom aprender sobre inteligência artificial, os viés e tudo mais. Não é muito a minha área, né? Eu faço engenharia ambiental, mas é muito importante. E, pessoal que está participando, não esqueçam de preencher o formulário para vocês ganharem o certificado e também para avaliar a gente, ajudar que nós melhoremos. Muito obrigada. Queria agradecer também, gente, pela participação, foi bem incrível. Eu fiquei aqui só por baixo dos panos, só na coordenação. Mas foi muito bom. Agradeço muito a participação de vocês. Foi muito interessante também, muito esclarecedor. Com certeza a gente vai chamar mais vezes. Agora eu vou parar a gravação aqui.